Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo De Marzo. Eu sou médico, sou professor da Escola Paulista de Medicina e nessa série de 4 vídeos eu vou falar com você sobre o que é Mindfulness, quais são os benefícios, o vínculo de Mindfulness com o manejo do estresse e, efetivamente, como começar a praticar Mindfulness no nosso dia a dia. Então, eu vou apresentar alguns exercícios simples, acessíveis, para que a gente possa começar a conhecer o que é a prática de Mindfulness e incorporar no nosso dia a dia. Mindfulness a gente pode dizer que é o treinamento do músculo da atenção. Parece uma brincadeira, mas não é. Assim como a gente pode treinar o músculo fazendo musculação, a gente pode treinar o nosso cérebro fazendo alguns exercícios de maneira regular para que ele fique mais fortalecido no campo da atenção. Então, é muito comum que a nossa mente no dia a dia esteja divagando. Eu acho que você percebe isso, às vezes até dentro da aula, preparando a aula, nos estudos. Então, a gente está fazendo alguma coisa, a mente vai para outro lugar. Às vezes vem uma memória, uma preocupação, uma viagem mental sem nenhum significado. Aproximadamente 50% do tempo, a nossa mente tem essa tendência à divagação. Os estudos nos mostram isso. Então, essa é uma primeira função para a gente treinar Mindfulness, que seria deixar a mente menos à deriva, para que a gente possa estar mais focado no que a gente está fazendo naquele momento. O outro aspecto, que é o aspecto do estresse, é porque tem uma relação entre estar atento e manejar melhor o estresse. Existem várias razões para isso, mas uma maneira simples da gente entender é a seguinte: quando a gente está frente ao estresse, a uma ameaça, a uma preocupação, em geral isso gera uma emoção. E a gente sabe que as emoções ou sentimentos são formas, maneiras de a gente se relacionar com a realidade. E são formas muito rápidas. Então, se a gente está frente a uma ameaça, tem medo ou tem raiva, aquilo vai mediar a nossa resposta àquela ameaça, só que media de maneira muito rápida. As emoções, em geral, são mais rápidas que o uso racional do cérebro. Então, se a gente está menos atento, a gente tem uma tendência maior à reatividade, à impulsividade. E quanto mais atento a gente está, mais consciente de nós mesmos, a gente pode responder de uma maneira mais adequada, ter um comportamento mais adequado frente ao estresse. Deve ter acontecido com você de ter chegado, por exemplo, uma mensagem de e-mail ou de WhatsApp, ter gerado mal-estar, raiva, medo, e você ter respondido de maneira reativa, impulsiva. E às vezes ao voltar a ler a mensagem não era exatamente aquilo que a gente tinha pensado, mas a mensagem já tinha ido. Então esse é um exemplo banal do dia a dia, onde eu reconhecer a minha emoção pode prevenir essa impulsividade. Então, ao treinarmos Mindfulness, a gente vai poder, além de estar com a mente menos à deriva, vai poder lidar melhor com essas situações de estresse. Então, tem uma relação inversa entre a atenção e o manejo do estresse. Quanto mais desatento a gente está, maior nossa tendência à impulsividade, à reatividade, e o contrário é verdadeiro. Quanto mais atento, mais consciente de mim mesmo, dos meus padrões cognitivos, das minhas emoções, mais efetivo eu sou nessas respostas às ameaças, aos fatores de estresse do dia a dia. Para treinar esse estado mental, então a gente tem uma série de técnicas. Mindfulness tem relação com meditação. No caso de Mindfulness ou dos programas mais contemporâneos de Mindfulness, a gente trata a meditação como uma técnica científica. Logicamente, a meditação ela nasceu nas várias práticas contemplativas, muitas vezes ligadas às religiões ou às filosofias orientais que a gente localiza melhor, ou mais comumente como o budismo, mas também está dentro do cristianismo, a gente acha conceitos parecidos dentro dos gregos estoicos, por exemplo, mas de qualquer maneira é mais comum a gente encontrar a meditação dentro do campo das tradições, das religiões, da espiritualidade, que não tem problema nenhum. O que aconteceu nos últimos 40 anos é que a meditação começou a ser usada e estudada também no campo da ciência, dentro da universidade, da academia, um outro contexto. Então o contexto que eu vou apresentar aqui é esse contexto, é o contexto do uso da meditação como uma técnica que pode nos ajudar a ter mais qualidade de vida e não vai estar ligada a nenhuma tradição religiosa ou da espiritualidade. De novo, não tem certo ou errado, são dois contextos diferentes. O contexto que a gente vai trabalhar nessa série de vídeos é esse contexto do uso da meditação como promoção da saúde e qualidade de vida. Então são técnicas simples, adaptadas ao nosso dia a dia. A primeira técnica que a gente vai aprender é o uso da respiração como âncora,
como ponto de atenção. Então a respiração é algo muito importante dentro do campo de Mindfulness. Várias meditações usam a respiração, mas em Mindfulness ela é fundamental. Então a gente vai usar a respiração como âncora, como ponto de apoio da nossa atenção. É muito legal a gente poder usar a respiração porque ela está com a gente a vida inteira. Então, em qualquer lugar que a gente estiver, nós vamos poder acessar a respiração e poder fazer uma prática de Mindfulness. Então, tem práticas específicas que usam a respiração e outras práticas que usam a respiração como base do exercício, como a gente vai ver. No dia a dia, a gente não está muito acostumado a observar a respiração, ela está meio automatizada. Então, nesse primeiro exercício, a gente vai começar a explorar essa possibilidade. De que maneiras eu posso observar a minha respiração para que ela se torne um ponto de apoio, uma âncora da atenção. Então, nos exercícios de Mindfulness, a postura, que às vezes pode ser um impedimento em outras técnicas, em Mindfulness a gente tenta deixar o mais fácil possível. Então, para a gente poder fazer os exercícios, são dicas simples. A primeira é dar uma ajustada no corpo, deixar o corpo numa posição estável, equilibrada e ao mesmo tempo cômoda. A gente deixa o corpo de maneira confortável. E durante o exercício, a gente pode fazer ajustes, inclusive. Eu não preciso ficar torto se eventualmente meu corpo perdeu a posição durante o exercício. Então eu vou sempre convidando para a gente estabilizar o corpo, deixá-lo confortável e ao mesmo tempo poder movimentar se for necessário ajustá-lo. O outro convite que eu vou fazer é para que a gente feche os olhos, porque no dia a dia a nossa interação com o ambiente, com os estímulos é muito visual, aproximadamente 70% ou 80% dessa interação. E a gente acaba hipotrofiando a possibilidade de perceber o corpo. Então nas práticas de Mindfulness a gente tenta reequilibrar isso. E para começar a praticar, o convite é para fechar os olhos, assim a gente vai poder perceber melhor a respiração e o corpo durante os exercícios. Não quer dizer que a gente não possa abrir os olhos. Não tem certo ou errado nesse sentido também. Mas para começar a treinar, eu vou convidá-los para que a gente possa fechar os olhos. Então eu dou uma ajustada no corpo, posso fechar os olhos. A gente pode escolher a posição do corpo, pode ser deitado, sentado, em pé. Em geral a gente vai fazer sentado, mas eventualmente se você quiser fazer deitado ou em pé, não tem problema. A gente fecha os olhos, ou se for desconfortável, posso deixá-los entreabertos, uma posição relaxada, mas se for possível, a gente fecha. Nesse exercício a gente vai testar algumas maneiras de entrar em contato com a respiração. Para a gente começar, eu vou convidar que a gente leve uma mão sobre o peito, outra sobre a barriga, para a gente sentir os movimentos da respiração. A gente pode começar a observar esses movimentos naturais da respiração. Uma coisa que a gente sempre reforça em Mindfulness é que a gente não precisa mudar a respiração. Nós vamos apenas notar, acompanhar a respiração da maneira que ela estiver. Nesse caso, então, a gente está acompanhando a respiração por meio dos movimentos. Notando que há movimentos na barriga, no peito e também algumas pausas, pequenas pausas entre esses movimentos. A gente vai notando isso com o apoio das mãos. A gente pode agora apoiar as mãos novamente nas pernas, por exemplo, mas continuar notando os movimentos da respiração, agora sem o apoio das mãos. Notando que naturalmente o nosso corpo infla e desinfla com a entrada e a saída do ar. Às vezes isso está mais evidente na barriga, às vezes no peito. Eu posso levar a atenção onde esses movimentos estiverem mais evidentes. A segunda maneira da gente perceber a respiração é agora direcionar a atenção para a região do nariz, ou eventualmente da boca, para quem também respira pela boca. Nesse caso, nós vamos notar as sensações da entrada e da saída do ar. O toque do ar na ponta do nariz, nas narinas ou nos lábios. A
gente vai notando essas sensações, talvez diferenças de temperatura. Lembrando sempre que a gente deixa a respiração livre, da maneira que ela tiver, não precisa alterar a respiração. Eventualmente, como a gente está começando a entrar em contato com a respiração de maneira mais consciente, às vezes no começo ela pode se acelerar. Se você perceber que ela por alguma razão se acelerou, a dica é bastante simples. Faça uma ou duas respirações mais profundas. E deixe novamente que ela vá no seu ritmo. A gente vai apenas notando, acompanhando o ritmo natural da respiração. Uma terceira maneira da gente acompanhar a respiração é contando os ciclos de respiração. Então a gente deixa com que ocorra uma inspiração e uma expiração no seu ritmo, sem mudar o ritmo, e conta mentalmente 1. Depois outro ciclo de inspiração e expiração e conta mentalmente 2. Se chegarmos no 10, podemos voltar no 1 novamente. Então a gente vai acompanhando a respiração por meio da contagem mental, deixando sempre a respiração livre. Agora que a gente já testou essas 3 maneiras de acompanharmos, de notarmos a respiração, a gente pode escolher uma delas. Ou direcionar a atenção para os movimentos, essas pequenas pausas, ou para as sensações da entrada e da saída do ar, ou escolher a contagem mental para podermos acompanhar a respiração. O que for mais fácil, mais útil para você. Então a gente escolhe uma dessas maneiras e simplesmente continua anotando a respiração, momento a momento. A gente vai notar também que é natural, como a gente falou anteriormente, que a mente se disperse nesses momentos. Assim como a mente divaga no dia a dia, ela também vai devagar durante os exercícios de mindfulness. É da natureza da mente que isso ocorra. A proposta então é que a gente note, quando isso acontecer, que a mente nos levou para outro lugar, talvez por um som, talvez por uma preocupação, talvez por uma memória, por uma atividade. E a gente pode, sem brigar com isso, porque é a natureza da nossa mente, voltar a trazê-la para a respiração. Então a gente nota que ela saiu e com gentileza volta a trazê-la para a respiração. Não tem problema se ela saiu por longos períodos ou por períodos mais curtos, se saiu mais ou se saiu menos. Em determinado momento a gente pode perceber que ela saiu e com gentileza voltar a trazê-la para a respiração. Então a gente vai se preparando para encerrar esse primeiro exercício, expandindo novamente a atenção para todo o corpo, notando os pontos de apoio, os pontos de contato. E a gente volta aos poucos a abrir os olhos. Talvez possa alongar, esticar algumas partes do corpo. Então esse foi um exercício que a gente chama de exploração didática da respiração, onde a gente testou, experimentou
3 maneiras da gente olhar para a respiração. Então, percebendo os movimentos, percebendo as sensações da entrada e da saída do ar ou contando. Então, a proposta para os próximos dias é que você teste essa possibilidade de parar alguns minutos, pode ser 5 minutos, vou propor que você faça por 5 minutos, pode ser menos, se você tiver menos tempo, mas simplesmente pare e observe a respiração, usando essas 3 estratégias que a gente testou. Os movimentos, as sensações ou a contagem. E também podendo observar os movimentos naturais da mente. Então faz parte do exercício tanto a gente notar a respiração, como notar quando a mente não está mais na respiração. Depois, nos próximos vídeos, a gente vai voltar nesse tema. Mas nesses primeiros dias, tente testar essa possibilidade de parar por 5 minutos, criar uma agenda, uma rotina no seu dia a dia, a regularidade é muito importante. Não tem o melhor horário, pode ser de manhã, à tarde, na hora do almoço, mas começar a explorar a possibilidade de notar a respiração, notar que a mente naturalmente viaja e voltar. Então essa é a proposta para os próximos dias. Até o próximo vídeo.